Então, queridas amigas, queridos amigos, que Jesus nos abençoe na sua paz e na sua luz. Quando nós estudamos o Evangelho de João, João era o discípulo mais novo. Naquela época, João provavelmente deveria ter uns 17 anos de idade, não mais que isso. Por isso ele era chamado o discípulo bem-amado, porque como ele era muito jovem, 17 anos naquela época, era uma criança, né? E ele sentava perto de Jesus, abraçava Jesus, ele era mais jovial, digamos assim, mais leve naquele relacionamento, justamente por ser o mais novo, descontraído, e os outros ficavam muito enciumados. Por isso chamavam João de o discípulo bem-amado, como se os outros não fossem tanto. E no Evangelho de João, que foi o último, né, há uma passagem excepcional, logo de imediato, no seu Evangelho, porque é o Evangelho que descreve os milagres de Jesus, sobretudo. Algumas passagens só existem no Evangelho de João, como essa que eu vou citar hoje, e também aquela que nós conhecemos muito bem, que é o encontro dele com Nicodemos, quando ele fala a respeito de renascer da água e do Espírito, falando sobre a reencarnação. Então, somente João estava presente naquele momento. Era uma madrugada, uma casa escolhida com uma pessoa conhecida de João. João fez o trato com essa pessoa para que Jesus recebesse Nicodemos ali, na madrugada, sem que ninguém soubesse. E somente João esteve presente naquele diálogo, ouvindo, prestando atenção, e registrou tudo, né? Então só aparece também no Evangelho de João, como também a passagem que eu quero abordar aqui, que é as bodas de Caná. É uma passagem que sempre me intrigou muito, sempre me fez refletir bastante e, obviamente, aprender com os enunciados dela, com as reflexões que temos, até porque eu tenho particularmente uma visão do que significou essa descrição da passagem, e é o que eu quero repartir aqui. Vamos lembrar um pouquinho como funciona essa passagem, o que acontece exatamente. Jesus estava formando o grupo de discípulos. Ele já havia convocado Tiago, já havia convocado André, já havia convocado Pedro e alguns outros discípulos já estavam se reunindo. Num dado momento, ocorrem umas bodas, um casamento, numa cidade. Na verdade, não era uma cidade, era um pequeno povoado. Provavelmente ali deveriam ter 200, 300, 400 pessoas no máximo, naquele pequeno povoado chamado Caná, que ficava a 15 quilômetros ao norte de Nazaré. Um pequeno povoado. Lá haveria um casamento e a mãe de Jesus foi convidada, juntamente com ele e os discípulos, os irmãos, e lá se dirigiram para Caná. Durante o casamento, falta vinho. E o curioso começa a partir daí.
Depois, mais tarde, estando em casa tranquilos, releiam essa passagem, porque ela é muito interessante, né? Então, ele está lá na festa, tudo está tranquilo. Repentinamente acaba o vinho e sua mãe se dirige a ele e diz: eles não têm mais vinho. Ora, pensem comigo. Isso começou a me intrigar a primeira vez que eu li essa passagem. Me intrigou bastante, porque qual é a responsabilidade de um convidado em resolver o problema de uma festa que não é dele? Vocês são chamados a uma festa que eu faço. E acaba, por exemplo, acabam os brigadeiros. Só para dar água na boca um pouquinho. Alguém chega para vocês, da própria família, e diz: acabaram os brigadeiros. Como quem diz assim: o que que você vai fazer? Não tem muito sentido. Tanto é verdade que a resposta dele é justamente uma resposta na qual ele compreendeu o que ela queria dizer. Ela disse: eles não têm mais vinho. E a resposta dele é até mesmo, digamos, violenta. Ele diz para ela: mulher, não a chama de mãe, mulher, que queres tu comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vejam que a resposta não tem nada a ver com o apelo que ela fez, se nós tomarmos no sentido literal. Olha, acabou o vinho, poxa, que pena, o que a gente vai fazer? A resposta dele talvez pudesse ser: poxa, eu vou sair um pouquinho, vou na cidade vizinha, vou ver se encontro, enfim. Não. Ele disse: que queres tu de mim? Ainda não é chegada a minha hora. Isso quer dizer que, de alguma maneira, ela lhe fez uma convocação como mãe. E ele deu uma resposta de acordo com essa convocação. E notem que é uma resposta ansiosa, uma resposta de inquietação. Não é uma resposta de prontidão. Depois vamos analisar. Continuando então. Na hora que ele diz para ela: ainda não é chegada a minha hora, a passagem imediatamente continua com ela não dando nenhuma resposta adicional para ele. Ela se volta para os servos da festa e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Desse momento em diante, ela desaparece do Evangelho. Podem procurar lá que o nome dela não vai aparecer. Só vai aparecer muito depois, quando Jesus em Jerusalém, conversando com as pessoas e com os discípulos, alguém se aproxima dele e diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Só depois, já perto do momento final, do derradeiro momento em que ele é traído e preso, somente ali reaparece o cenário com a presença da mãe. Ela desaparece do Evangelho, ela se apaga para que ele desponte, para que ele cumpra, então, o seu ministério em solidão.
praticamente em solidão, em total solidão. E o que ele faz naquele momento, então? Na porta de onde ele estava, da casa onde ocorria o casamento, havia 6 talhas, que eram vasos muito grandes, onde os judeus, quando chegavam, pegavam um pouco daquela água e se purificavam, para honrarem a presença naquele lugar. Então vejam que eram talhas de purificação. Jesus pede que encham essas talhas com água até o topo. Depois que enchem, ele diz para os servos: levai para o mordomo, a fim de que ele experimente. Na hora que levam aquela substância para o mordomo, João descreve muito bem, dizendo: e o mordomo provou a água convertida em vinho. Ele não disse, ele provou o vinho. A água já estava transformada ali, era um vinho que estava ali. Não, a água transformada em vinho. E o mordomo se surpreende com o sabor. Então se dirige ao noivo e diz: impressionante! Em toda a festa, o anfitrião oferece o melhor vinho no início, para que as pessoas logo apreciem, e quando já estão mais alegres, livres, descontraídas, ele dá o vinho de menor qualidade. Mas tu, como disse o mordomo, ofereceste o melhor vinho no fim. E a E a passagem conclui dizendo: e assim se deu em Caná os primeiros sinais de Jesus. E conclui a parábola. Agora vamos entender. Ele vai para Caná, uma cidade próxima. Lá chegando, é um casamento. Observem uma coisa importante: ninguém sabe o nome do noivo. Ninguém sabe quem são esses nubentes, esses recém-casados. Não é citado nada, a não ser no final, quando o mordomo vai até o noivo. Mas não há nenhum nome, não há nenhuma descrição da família, absolutamente nada. A impressão que eu tenho desta passagem é que ela é toda construída como uma metáfora para apresentar o matrimônio de Jesus com a sua responsabilidade perante o mundo. Na minha visão pessoal, não houve propriamente um casamento. É uma interrogação que eu faço, claro. Mas não acho que ele foi para efetivamente um casamento de alguém. A impressão que me dá é que é como se ele tivesse se retirado com as principais pessoas da sua vida, a fim de celebrar uma separação definitiva. Acontece isso muito em todas as famílias. Quando os filhos, por exemplo, viajam para outras localidades, vão fazer um curso fora, vão trabalhar em outro lugar, vão buscar a sua vida, casaram e se mudam de cidade. Isso acontece demais. E normalmente o que ocorre? Reúnem-se as principais pessoas importantes da família
e celebram aquele momento num almoço, e depois ocorre a separação, aquele estado de individualidade onde alguém que parte para um desafio, para uma tarefa, passa a ser propriamente adulto, responsável por si próprio. Assim acontece conosco, com os nossos filhos. Há um momento em que precisamos ser adultos, donos de nós mesmos, das nossas escolhas, das nossas decisões, do caminho que escolhemos seguir. Isso só diz respeito a nós, aos nossos filhos, a qualquer pessoa. Nós não temos o direito de intervir no sentido de ordenar qual caminho uma pessoa deve seguir. Isso é tarefa dela. Assim aconteceu com Jesus. No mundo, aqui conosco, ele era um homem de carne e osso, como se diz. Ele nasceu pelas vias naturais, diferente um pouco de algumas reflexões a respeito da virgindade de sua mãe. É uma metáfora, porque ela teve, naturalmente, seu filho pelas vias normais de qualquer pessoa, uma vez que ele não veio para ser superior a ninguém. Ele veio para cumprir as leis naturais, também biológicas. Ele veio para viver como nós. E por viver como nós, nos ensinou a superar o mundo, apesar de estar na nossa condição. Ele venceu o mundo, como disse, e veio nos ensinar a fazer a mesma coisa. Se ele estivesse numa posição superior, como ele poderia explicar vencer o mundo e nos dar também esse bastão para fazermos o mesmo? Se ele estivesse numa condição mais elevada, superior, ele veio como nós. Ele também sofreu, ele também sangrou, ele também teve necessidades, ele também teve comportamentos fisiológicos normais. Ele era um homem. Ele também tinha medo, ele também tinha raiva, ele tinha sentimentos normais, como qualquer um de nós. Então, Caná é o momento em que ele se junta com os seus e vai para um lugar a fim de celebrar a sua autonomia espiritual. É quando um filho olha para a mãe e diz: eu estou partindo. Não sei quando nos veremos de novo, mas eu preciso ir. Há uma tarefa para eu cumprir. Naquele momento, em Caná, ela tomou a decisão de liberá-lo, porque as mães são aquelas que fazem grandes renúncias. Ela olhou para ele e disse: eles não têm mais vinho. Equivale dizer: este povo está totalmente à deriva, sem rumo, sem esperança. Precisam de alguém que os guie, e para isso tu vieste. Chegou o teu momento. Ela o advertiu. Naquele momento em que ela revelou isso, naquela simples frase, dizendo que eles não tinham mais vinho. O que significa o vinho? O vinho é uma bebida velha, é uma bebida madura, é uma bebida
que fica muito tempo reservada a fim de amadurecer. Por isso, Jesus foi comparado ao vinho naquele momento. Porque durante muito tempo, uma vez que ele é o construtor deste planeta, e só muito tempo depois, milênios e milênios, só muito tempo depois, ele ocupou um corpo para estar conosco. Então vejam que ele foi amadurecendo, ele foi cumprindo o tempo, se preparando para estar aqui, como um vinho nos tonéis. Então ela diz: eles não têm mais vinho, não tem mais um dirigente, não tem mais alguém em quem se esmerar, eles não têm mais um modelo e precisam disso. Isso é que ela quis dizer, eles não têm mais vinho. Não era uma bebida que acabou no casamento, era uma referência ao Cristo, como a base sólida que vai guiar a nova mentalidade da fraternidade. No mundo, no ambiente, começando ali, naquele lugar. Ele então se assusta, como qualquer jovem que precisa partir. E diz para a mãe: mulher, já começa daí a separação. Nem chama de mãe. Ele está tão contrariado que é como se nós disséssemos hoje, por exemplo: opa, que conversa é essa? Nem citamos pai nem mãe, porque estamos contrariados, assustados. Ele era muito jovem. A idade entre 30 e 33 anos, como costumamos dizer, em relação à permanência dele na Terra, não é real. Ele ficou mais tempo. Provavelmente ele ficou aqui no mundo entre 28 e 37 anos, aproximadamente. Então ele deveria ter naquela idade, 28 anos. O que era 28 anos? Há 2000 anos atrás. Tinha saído um pouco da fase infantil, porque as pessoas eram muito ligadas à família, eram muito presas, no bom sentido, aos laços familiares. Então, quem tinha 20, 22 anos, estava ali brincando, conversando com a família, trabalhando com o pai, ficava muito apegado à família. Eram pessoas mais imaturas ainda com essa idade. Ele então se assusta e diz: que queres tu de mim? Como quem diz: que conversa é essa? Ainda não quero não, peraí. Ainda preciso de um tempo. Vejam como é um jovem falando. E ela dá as costas, olha para os servos, ou seja, talvez tenha olhado para os discípulos, quem sabe, que estavam presentes, e disse: a partir de agora fazei tudo o que ele vos disser. É como quem diz: eu saio de cena, eu rompo o apego e agora o deixo em total solidão, à mercê dele mesmo, para tomar suas decisões. Ele então, naquele instante, se encontra com a responsabilidade. Talvez essa tenha sido a sua noiva. Se nós quisermos dar um nome para uma noiva, digamos assim, poderíamos chamar de responsabilidade. Ou, se quisermos usar o termo noivo, como está na passagem, com o mordomo falando com o noivo, esse noivo é o dever, o cumprimento do dever que ele tinha com o mundo, com as pessoas.
Esse era o casamento que realmente aconteceu ali. Então ele pede para que os servos coloquem água até o topo em 6 talhas de purificação, ou seja, ele preparou a substância que o mundo deveria ingerir para a purificação individual. Significa derramar naquelas talhas as bases da boa nova. O vinho é o conteúdo maduro que ele veio trazer para nós, que nós não conhecíamos. Quem de nós, naquela época, que provavelmente estávamos presentes, quem de nós saberia o que é renúncia, sacrifício, transformação, amar o inimigo, perdoar o ofensor? Quem de nós sabia o que era isso? Naquela época, praticamente ninguém sabia, ninguém fazia isso, porque todos ali seguiam as leis de Moisés, o olho por olho, dente por dente. Fez um mal, recebe um mal. O pagamento é mal por mal, ou seja, a contenção é pelo medo, não pela moral, pela consciência do bem, sim pelo medo, como às vezes nós fazemos, infelizmente, com os nossos filhos. Exatamente como nós fazemos. Agora você vai largar o computador e vai estudar. Ah, mas eu não queria, eu queria ficar mais um pouco aqui. Se você não estudar, você não terá computador por uma semana. É a mesma coisa, com menos violência do que aquela época, mas é a mesma coisa. Nós temos dificuldade de explicar para os nossos filhos o quanto é bom poder aprender, conhecer, saber, crescer do ponto de vista acadêmico, o quanto é bom nos sairmos bem e nos tornarmos pessoas com mais conhecimento, aprendizado. Nós temos dificuldade de mostrar para os nossos filhos como é bom fazer uma leitura, como é bom sentar num sofá e ficar ali 1, 2, 3 horas lendo algo curioso, interessante. Nós temos preguiça de estimular os nossos filhos a fazer isso. Nós vamos nos restaurantes de sábado, de domingo, e olhamos uma família à mesa, sempre tem uma criança de 5, 6 anos olhando um vídeo de desenho animado no celular. Porque às vezes os pais dizem assim: se não for assim eu não consigo conversar, então eu dou o celular para ele, ele se distrai enquanto eu fico livre para fazer o que eu quiser. E ali fica a criança aprendendo a viver no mundo daquela tela, porque às vezes temos preguiça de conversar, de brincar, de sentar no chão, de ler junto, para estimular a cultura, o desenvolvimento. Nós ligamos a TV, colocamos o desenho e ficamos mais confortáveis para fazer as nossas coisas, enfim, enquanto eles se distraem longe daqueles que realmente são importantes para ele. É assim que vem acontecendo hoje, com a modernidade, como chamamos. Uma modernidade extremamente perigosa. Então é necessário compreender que naquele momento foi uma separação. O vinho, o momento em que Jesus se torna um ser maduro, autônomo, independente, sem mãe, agora sem o lar, sem o apego doméstico, e ele precisa sair para cumprir então a sua missão, o seu ministério, viver por conta de suas próprias decisões, que até então não aconteciam exatamente, porque ali estava a mãe cuidando de tudo, então há uma separação.
E ele pede para encher as talhas da purificação, onde o mundo, começando ali no território da Palestina, deveria beber do seu conhecimento, do seu aprendizado, da sua mensagem fundamental para a purificação pessoal, que é como estamos fazendo hoje. Ainda agora, uma mensagem foi lida aqui, antes do início da palestra, para nos purificar. São as talhas que bebemos, aquela água convertida em vinho que estamos bebendo, o próprio Cristo que estamos ingerindo. Na missa católica acontece algo parecido em um símbolo magnífico, que é a hóstia, o corpo de Cristo. E depois, o corpo é embebido em vinho, e nós comemos aquela hóstia molhada no vinho. É a mesma representação, é uma metáfora para dizer que estamos ingerindo o comportamento, as atitudes e a mensagem do Salvador. É uma outra forma. No Espiritismo, nós abrimos um livro e lemos. Isso para nós é suficiente. Cada um tem sua própria forma de apresentar, né? No Espiritismo, nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou abrimos um livro de mensagens dos Espíritos que contribuem com a codificação e bebemos este vinho, que é, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo, ou seja, sua atuação, sua mensagem, seu sacrifício, seus esforços, sangue. E incorporamos isso para fazer a mesma coisa, para aprender a fazer a mesma coisa. Viver como ele viveu, porque ele é o modelo. E segui-lo, porque ele é o guia. E ele faz isso. E vejam que interessante. O mordomo prova o vinho, a água transformada em vinho, e diz: que coisa maravilhosa, não? Que coisa fantástica! Vai até o noivo, que nós poderíamos interpretar de diversas maneiras, mas eu estou trazendo o noivo aqui como o chamado, o dever, o cumprimento de algo importante, a tarefa que ele deveria cumprir. É como se o mordomo dialogasse com o porvir, com aquele futuro que o aguarda, e diz: geralmente, aquele que casa, o anfitrião que recebe, dá o melhor vinho no começo, e tu deixaste o melhor vinho para o fim. É claro. Quem veio no começo? Moisés. Os profetas antes de Jesus, capinando o terreno, preparando a estrada. E depois, na mesma época que Jesus, veio também João o Batista, seu primo, 6 meses mais velho que ele. Vem e começa a batizar no Jordão. E diz para todos que estão presentes, inclusive para os fariseus: eu batizo com água, mas logo mais virá aquele que vai batizar com fogo, o fogo do Espírito Santo. Então, seu primo era aquele que capinou também o terreno, juntou o povo, preparou as pessoas, e tanto é verdade que quando Jesus chega no Jordão para ser batizado, João diz para ele, sabendo muito bem quem ele era: eu não sou digno de amarrar os fios da tua sandália, e tu é que vens a mim e te abaixas diante de mim?
Ou seja, João sabia perfeitamente que ele era o Messias, sabia da sua tarefa, sabia também dele mesmo, da sua responsabilidade de preparar o terreno, juntar o povo, a fim de que saia João. Logo depois, João é preso e decapitado, como nós sabemos. E Jesus, então, assume aquela postura, levando o povo para uma trajetória de reflexão, de transformação, de mudança, no lugar de João. João é o que prepara o terreno, prepara o ambiente. Muito antes, Moisés, anunciando através das Escrituras a vinda do Messias, e outros profetas na sequência, que também foram rejeitados, atacados, criticados, mortos, como o próprio Cristo anunciou. Essas pessoas foram o vinho inferior. Ou seja, aqueles que não eram da hierarquia do Cristo, mas tinham uma missão importante. Era o vinho menor. E para o fim, foi quando o Cristo se preparou para vir, chega o melhor vinho, que ficou para o fim, o Cristo. Portanto, a grande verdade que quero trazer hoje para a reflexão aqui é justamente que o que aconteceu com ele acontece com todos nós. Se não acontecer, não crescemos. Se não aprendermos a promover a separação, no bom sentido, separação em um sentido de passarmos a ser responsáveis por nossas atitudes, por nossas posturas, pelo nosso comportamento, sermos responsáveis por aquilo que escolhemos e fazendo, sobretudo, boas escolhas em nome de valores, em nome do que é saudável, não em nome do prazer, da satisfação imediata, do agora e o depois a gente vê. Não. Responsabilidade. Eu posso até sentir prazer em fazer algo, mas se esse algo prejudica o meu semelhante, agrava a minha condição, traz sofrimento para a minha família, para os meus amigos ou para um desconhecido, seja quem for, eu devo renunciar. E vejam o verbo que eu usei, eu devo, dever. Como falei há pouco, a vida, ela é missão, ela é dever, ela não é um prazer. Isso que a gente escuta nas redes sociais ou nos livros de autoajuda, vá em busca da felicidade, vá em busca do seu prazer, a vida é curta, aproveite ao máximo. Esse discurso tolo que nós ouvimos ou lemos frequentemente é um entorpecente para nos afastar da grande realidade. Porque a vida não é um divertimento. A vida não é para ser curtida ao máximo. A vida é um ambiente, é um momento, é uma ocasião para depositarmos o que for de melhor, para que seja guardado nos celeiros das nossas vivências as experiências mais luminosas. Nem sempre vamos conseguir isso, é claro. Nós somos seres falíveis, nós somos imperfeitos, vamos tombar, vamos cair, vamos errar, não tem problema nenhum, faz parte. Mas na hora que nos levantamos, consertamos a situação e evitamos novos erros, semeando a melhor semente,
nem que seja a peso de lágrimas. Porque neste mundo, disse Jesus, teremos aflições. Este mundo em que vivemos ainda não é um mundo para vivermos o gozo e a alegria completa. Não, temos momentos muito alegres, com certeza. Mas ele não é um mundo ainda preparado para o plantio definitivo e a colheita de uma imensa alegria. Ainda existe muita lágrima neste planeta, lágrimas nossas e de outras pessoas. E por quê? Porque onde existem seres imperfeitos, existe erro e culpa. E a culpa é uma bênção para nos despertar ao arrependimento e correção dos nossos equívocos. É isso que devemos fazer. Semear o melhor e corrigir danos que eventualmente provocamos. Então, para fazermos isso, precisamos ser independentes, autônomos, lúcidos, responsáveis na nossa vida, como fez Jesus, afastando-se, portanto, da família, naquele momento, para assumir em solidão sua responsabilidade, o confronto até mesmo com a morte cruel, dura, difícil, que ele aceitou, quando disse naquela hora: que devo dizer? Pai, livra-me deste cálice? Ora, não posso dizer isso, ele falou, porque para essa hora eu vim. Assim devemos fazer. Quando chegar um cálice difícil para nós bebermos, pensemos: devo pedir para que esse cálice se afaste? Ou para esta hora eu vim, para esta responsabilidade? É assim que amadurecemos e saímos daqui melhores do que quando chegamos. Então, paz e luz nos nossos corações, muita paz, muito obrigado, excelente domingo.